Nos anos 90, a Microsoft utilizava a linguagem Java para desenvolver alguns programas, porém a linguagem não se comunicava bem com bibliotecas de código de máquina, o que era um problema para a empresa. Para contornar essa situação, decidiram criar uma linguagem própria, chamada J++. Essa linguagem era uma versão de Java que só executava em ambiente Microsoft. Dessa forma, violava o licenciamento que tinham com a Sun, a empresa criadora de Java. Após batalhas judiciais entre as empresas, a Microsoft decidiu repensar a estratégia para uma nova linguagem. E foi em 1999 que chamou o engenheiro Anders Heisberg para chefiar o projeto de uma nova linguagem, que em 2002 foi apresentada como C#. Atualmente, a linguagem está em sua versão 8.0 e evoluiu bastante, adotando novidades em sua sintaxe que diferenciam bastante da sua linguagem de inspiração. Agora vamos falar da classificação da linguagem C#. É uma linguagem orientada a objeto, baseada na composição e interação entre diversas unidades chamadas de objetos. Os objetos são operados com o conceito de this, de forma que seus métodos modifiquem os dados da própria instância. É uma linguagem fortemente tipada. Todas as variáveis de um tipo específico e seus tipos são importantes para a linguagem. Uma vez que uma linguagem do C# leva em consideração o tipo, operações entre tipos diferentes ocasionam erros. Nível: C# tem o foco na compilação de soluções de alto nível. Necessita de uma interpretação de um compilador, antes de ser transformada em uma linguagem de máquina. O algoritmo de exemplo é um algoritmo de ordenação conhecido como Bubble Sort. O algoritmo percorre diversas vezes o vetor e a cada passagem faz comparação de valor entre os elementos e altera suas posições de acordo com essa comparação. No exemplo que trouxemos, inicialmente é declarado um vetor com os elementos que devem ser ordenados, nesse caso em ordem crescente. E também é declarada uma variável auxiliar, com valor 0. São utilizados dois laços para percorrer o vetor. O primeiro laço para garantir que sejam percorridas todas as posições n vezes, o número de comprimento do vetor, e o segundo laço para percorrer e comparar as posições. O elemento da posição atual e o elemento da posição à sua direita são comparados. Caso o valor da posição atual seja maior, deve ocupar a posição do elemento à sua direita, e assim sucessivamente. Exemplos de algoritmo. Fatorial com recursão. Vamos agora apresentar um exemplo de um método público estático que retorna um inteiro chamado fatorial, que recebe como parâmetro um inteiro chamado num. Com a condição de num for igual a 1, retorna 1. Diferente disso, o num multiplica o fatorial, o próprio método fatorial, com um parâmetro decrementado de 1, até que num fique igual a 1 e retorne toda a operação acumulada durante todo o processo de recursão. Siga agora o teste de num.